Olá, galera da Cena Brasil, tudo bem? Mais um jogo, mais um pré-jogo. Amanhã, 1h30 da tarde, transmissão aí, vai ter ESPN, Star Plus e tudo mais. A gente vai para Stamford Bridge de novo jogar contra o Chelsea, um lugar que tem sido muito bom pra gente na era Arteta, né? Nós vencemos lá nas últimas duas partidas, em jogos onde a gente foi o melhor time e mereceu ganhar e dominou. O Chelsea tem sido um adversário muito bom pra gente. Mas esse Chelsea é um pouco diferente do Chelsea dos últimos 2 anos, especialmente o Chelsea do ano passado, que era um time de circo, né? Gastaram aí 1 bilhão, trocaram todo mundo, aquilo que você já sabe, inclusive um dos ex-jogadores do Chelsea hoje é nosso jogador, o Kai Havertz. Dois, né? O Jorginho veio no janeiro passado também. Então a gente comprou naquele saldão e enfim, para níveis diferentes de satisfação do torcedor sobre esse assunto. Mas o Chelsea nessa temporada, ele é um time muito paradoxal. Por que eu digo isso? Porque, segundo as métricas de produtividade do Chelsea, ele deveria estar muito acima na tabela, né? Em grande parte, o time criou oportunidades e não soube definir. Teve muita dificuldade de fazer gol, de chegar ao gol. Muita garotada, né? O Jackson, o Mudryk e tal. E eu acho que o único jogador realmente experiente que eu achei que conseguiu carregar o Chelsea por essa primeira fase do campeonato foi o Raheem Sterling, que tá em forma, tá jogando bem, vai ser um jogador muito perigoso, vai jogar em cima do Zinchenko. É um duelo complicado, um duelo difícil. Talvez seja aí o nosso um daqueles duelos importantes, né? Um ponta em muita forma contra o Zinchenko. A gente sabe que vai ser uma experiência de 60 minutos para o Zinchenko, né? Logo a gente vai ter que colocar o Tomiasso assim que ele começar a ficar cansado, e talvez isso seja um pouco mais rápido por causa da data FIFA e tudo mais. Então isso é uma questão importante. Não se sabe ainda se o Saka vai para o jogo, e eu acho que acaba que vai, porque enfim, ele teve aí uma lesão leve, teve 2 semanas aí para se recuperar, mas enfim, temos que ganhar do Sevilha no meio de semana também. Tem toda uma questão aí para administrar o elenco. Não me surpreenderia se a gente fosse com Jesus na direita, Martinelli na esquerda e Havertz de centroavante ou Nketiah de centroavante, algo desse tipo. Lembrando que eu não estou contando com o Trossard, porque o Trossard eu acho que esse não joga, porque ele teve uma lesão, uma recorrência de uma lesão e tal, então ele deve estar sendo tratado com mais atenção pelo departamento médico nesse momento da reabilitação dele. Fora isso, não temos nenhum problema físico no elenco. O Partey conseguiu jogar por Gana e não se machucar, o que é sempre muito bom. Ele foi pouco usado, acho que no primeiro jogo, se eu não me engano, ele jogou tipo 45 minutos, e no segundo um pouquinho mais, um pouquinho menos. Gana usou ele de forma muito controlada, e nos dois jogos Gana não foi bem. Então, o que indica que na próxima janela na próxima data FIFA daqui a um mês vão destruir o cara para tentar conseguir resultados e ganhar algum momento se preparando já para a Copa Africana de Nações. O que me faz pensar que na verdade a gente tem que pegar o Partey daqui até dezembro e pensar assim: se ele se lesionar no dia 31, dane-se. A gente só vai poder usar ele em fevereiro de qualquer jeito, né? Então, eu acho que o Partey tem que ser usado e abusado. Sempre que o Arteta quiser, ele tem que usar o Partey. E se quebrar, quebrou. Porque ele já ia ficar fora mesmo. Então, eu acho que, no ponto de vista de análise de risco, dois jogadores que eu acho que a gente tem que começar a esperar ver cada vez mais minutos nas próximas semanas são o Tomiasso e o Partey, por causa da questão das Copas continentais que eles vão jogar em janeiro. É aquilo. Quebrar, quebrou. O brinquedo já não era mais meu. Eu espero que nesse jogo a gente vá ter o mesmo meio-campo que terminou o jogo contra o City, né? No caso, Partey, Odegaard e Rice jogando de 8. E eu explico um motivo muito simples. O meio-campo do Chelsea não está muito bem consolidado, né? O Caicedo tá indo e voltando de lesão. O Lavia acho que nem começou a jogar direito ainda, vive lesionado. Teve uma lesão que na verdade não melhora, né?
Então, e isso está forçando ele a usar o Enzo num lugar que não era o planejado. Esse meio-campo pode ser completamente dominado pelo nosso trio. E se a gente domina o meio-campo, a gente domina as ações do jogo, a gente controla o jogo, a gente tem a bola, a gente começa a pressionar uma linha defensiva que tem os problemas deles também. Por exemplo, o Levi Colwell está jogando aberto e não tem a aceleração de recuperação, e aí ele vai ter que encarar nossos pontas, que agora, seja com ou sem Saka, o nosso perigo pelos lados vai ser muito grande nesse jogo, né? Pela direita, o Martinelli vai enfrentar o Malo Augusto, né? Porque o Reece James ele conseguiu o fenômeno de ficar bom da lesão e se lesionar de novo sem nenhum jogo se passar nesse meio tempo. É um jogador condenado pelas lesões, talentosíssimo, mas já falei, não sei se já viram, tem um vídeo dele tentando se alongar, o cara não consegue colocar a mão no dedão do pé com a perna esticada. O cara é atleta profissional, não tem nenhuma flexibilidade. Obviamente ele vai se lesionar o tempo todo. O problema dele. Então deve ser contra o Malo Augusto, que é um jogador jovem, bom, rápido, bom lateral. Tem sido, acho que talvez um dos destaques do Chelsea até na temporada, mas aí o Colwell contra o Saka ou contra o Jesus ali pode sair muita coisa, é o nosso lado mais forte. Jogando, se a gente conseguir acessar as costas do Levi Colwell, é bom lembrar que a zaga deles não é muito boa. Eu acho que o Thiago Silva ainda é o melhor zagueiro deles, e o Thiago Silva tem idade para ser pai da maioria dos jogadores do Chelsea, né? Tem 38, então um jogador que, se a gente coloca eles no contrapé, a gente tem muitas boas oportunidades. Mas por que no começo eu falei que eles são um time paradoxal? Porque eles não estão, né, cumprindo o que se esperava de acordo com as métricas, mas ao mesmo tempo eles tiveram uma tabela muito fácil, o que faz com que eles pareçam, talvez eles na verdade estejam com números um pouco inflados porque eles realmente podem produzir, entendeu? Eles foram Eles perderam muitos pontos contra times que eles não deveriam perder ponto, perderam para o Nottingham Forest em casa e tudo mais, enfim. Não foram. Tiveram muitas dificuldades, de verdade. Então a gente está falando aí de um time que. É difícil medir qualquer coisa. O único jogo mais duro assim que eles tiveram, com um time mais forte, foi contra o Liverpool na primeira rodada, que foi um jogo horroroso de dois times que estavam claramente, completamente fora de ritmo para a temporada. Foi um jogo esquisitíssimo. Eu nunca vi um jogo tão com um meio-campo tão desocupado, tão mal organizado, os dois times assim. O Liverpool melhorou bastante nesse sentido, até o McAllister se adaptando a uma posição mais defensiva e tudo mais. Que também, asterisco, tem que ver como é ser testada, porque nos jogos que o Liverpool jogou mais difíceis, teve muito cartão vermelho, é difícil medir um pouco o que aconteceu. Do nosso lado, a gente tem as ferramentas para tratorar o Chelsea no meio campo. Não tem outras meias palavras, né? E tem um monte de jogador da base. Né? O Rice passou pelo sistema do Chelsea e foi rejeitado. O Nketiah passou pelo sistema do Chelsea e foi rejeitado. Já fez gols contra o Chelsea. Ele tinha um jogo que ele gosta de jogar. Eu acredito que seja um jogo que a gente precisa ganhar. E não é que a gente precisa ganhar porque não podemos perder pontos, porque o City é uma máquina. Eu acho que se a gente ficar pensando nisso todo dia, a gente fica meio maluco. Mas a gente tem que ganhar porque a gente é um time melhor. A gente tem que se impor. E a gente tem que começar a, a, a se impor pelo que a gente é. Nosso ataque não tem sido muito bom, mas a gente teve muito pouca oportunidade de jogar com Jesus, Martinelli e Saka. Talvez seja a primeira vez que a gente comece com os três e passe, sei lá, de 15 minutos, porque o Martinelli se machucou quando aquele jogo contra o Everton, quando eles começaram juntos. Então a gente precisa fazer esse time engrenar, e eu acho que com o meio-campo dominante e o nosso trio de ataque titular, a gente tem todas as ferramentas necessárias para ganhar do Chelsea, seja em Stamford Bridge, seja em casa, tanto faz. Não é um campo que tem algum tipo de peso psicológico para esses jogadores, todos eles já ganharam lá mais de uma vez. A gente tem um hábito recente de ganhar lá, então eu não acho que isso vai ser um problema. Então, quando esse time não tem nenhuma marra psicológica, eu presumo que a gente vai fazer um jogo forte, porque é o histórico desse time, especialmente fora de casa, a gente tem sido muito competente. Bom lembrar que o Saliba não foi para a França para tratar de uma lesão no dedão, e que aparentemente ele estava com um desconforto e tal, uma inflamação.
Mas eu não acho que você vai tirar ele do jogo, porque não é nada que uma infiltração não resolva se ele não tiver 100% de qualquer jeito, sabe? Então, é um problema que não existe, basicamente. Preocupação zero com o Saliba. Magalhães, talvez eu esteja preocupado por causa da viagem e tudo mais. Mas acho que ele joga. Jogou da outra vez que ele parecia estar até chegando da seleção brasileira com algumas dores, né? Então acho que não vai ser um impedimento. Então é isso. Recapitulando, eu acho que a gente vai jogar com o nosso time de Raya, White, Saliba, Gabriel e Zinchenko. Partey, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli e Jesus. E aí eu acho que não jogando o Saka, teremos aí ou o Nketiah ou o Havertz na frente. Basicamente é isso. Então valeu, galera. Eu sei que eu prometi um monte de coisa, não estou conseguindo cumprir. Eu mal consigo cumprir as minhas obrigações de trabalho, enfim. Enfim, final de ano tá pegado e eu detesto gravar vídeo com essa luz estourando nas minhas costas. Então é o que tem para hoje. Desculpa. E amanhã eu acho que eu consigo fazer pré-jogo, jogo completo. Acho que vai rolar, acho que vai rolar uma cobertura legal amanhã. Não posso prometer, mas fiquem de olho no YouTube, no Twitter, que a gente mantém vocês informados. Valeu, galera!